Pensando aí um pouquinho nessa dimensão do fundamentalismo, já que a gente foi um pouco mais para a caracterização mesmo do que seria o fundamentalismo, né? Essa postura minha, que em nome da minha verdade eu me vejo no direito de eliminar o outro que pensa diferente de mim. Então essa seria a caracterização que a gente teria aí dentro dessa realidade. Será que a gente poderia hoje, nesse mundo globalizado, falar de outros tipos de fundamentalismos, justamente para pegar essa situação e discutir, já que é uma questão mais globalizada, que a gente precisa já, como cidadão, como humanos, começar a pensar em alguns valores que são mais universais. Por que digo isso? Se a gente tem um projeto de desenvolvimento que vai à natureza e arranca da natureza aquilo que ela tem de melhor, e no processo final a gente devolve à natureza um dejeto, um lixo, a gente está dizendo que a única forma de desenvolvimento coerente que a gente encontra para viver é uma forma que detona a natureza. Ou seja, isso seria também, na sua concepção, uma forma de fundamentalismo, unido ao político, ao econômico e tal? As diversas modalidades, né? Esse tipo de comportamento ele aparece em diversas modalidades, seja na questão do fundamentalismo econômico, que não é necessariamente o que a gente está falando aqui de uma identidade cultural, o fundamentalismo religioso, de maneira bastante específica, né? numa relação muito tensa com modernidade, né? O fundamentalismo no contexto da modernidade, na discussão religiosa, é mais ou menos o seguinte: poxa, nós estamos vendo mudanças tão drásticas, tão profundas na vida, né? Em termos visuais, nós percebemos que o mundo está em uma transformação tão grande, tão acelerada, uma destruição tão impiedosa de tudo que nós conhecemos e, para alguns, até de tudo que nós somos. Então, o religioso dialoga com essa modernidade, com essa tradição, de uma maneira muito específica, porque é na tradição, vamos lá, na tradição seja muçulmana ou seja cristã, é no livro, é no sagrado, é no que foi consagrado pelo tempo, que está na identidade religiosa. E quando você sugere que eu ouça o outro, que eu conviva com o outro, que eu entenda o outro e que eu me abra ao outro, é às vezes um pedido para a cabeça do fundamentalismo religioso muito penoso, muito difícil. Porque é na cabeça dele, algumas vezes, você simplesmente descumprir ou não ser fiel àquilo que você aprendeu ser o sagrado, o básico, o fixo. Então, na discussão da modernidade, a modernidade prevê essa mudança constante. A frase do Marx, né? Tudo que é sólido desmancha no ar. Quer dizer, não tem nada sólido. Né? O outro lá dizendo que estamos vivendo um turbilhão social. Né? Então, todos esses autores da modernidade estão contemplando de que o mundo está sendo, de certa maneira, remodelado. O mundo está girando numa rotação nova. O mundo está diante de um cenário novo, de pessoas novas. Mas isso remete para o religioso uma mudança, e se você, de repente... Estrutural, é fundamental. É fundamental, quer dizer, você está sendo chamado a deixar o mastro, a deixar a corda que está bem amarrada, de repente desamarrar e ir para o mar. Então, o que você então propõe em termos de discussão da questão do âmbito religioso seria uma preparação talvez maior dos seus líderes, de forma que eles possam... Eu diria o seguinte, Delano, eu estou problematizando de que é fácil para o fundamentalismo perceber que esse mundo, seja bem-vindo mundo, vamos nós, vamos nos permitir, vamos nos divertir, vamos por aí. Eu estou tentando problematizar um pouquinho essa visão fundamentalista do fundamentalismo, entendeu? Porque a gente acha que é uma coisa muito assim, muito
tacanha, muito fechada, muito fácil de sacar, mas por uma deliberada escolha os caras não sacam, porque tem a perder. Então a gente acaba montando uma visão muito assim, olha só que coisa interessante, muito tolerante com os diferentes e muito intolerante com os iguais. Então, eu, enquanto religioso, sou profundamente intolerante com quem mantém uma visão religiosa fundamentalista, que não consegue se abrir ao outro. Então, eu tolero mais, vamos lá, o islâmico, que é totalmente diferente da minha concepção e vivência religiosa, do que o evangélico batista fundamentalista. Porque, para mim, esse é intolerante. Eu não consigo tolerar, não consigo conviver, eu quero distância dele. Esse cara é o inimigo a ser vencido. Então, longe de mim dizer que é o islâmico que é o inimigo a ser vencido, porque não é. A minha visão, acho eu, não é fundamentalista em termos de integração, de diálogo, de, enfim, em todos os segmentos da sociedade, não apenas religioso. Mas eu estou tentando problematizar nessa discussão que a definição do fundamentalismo fica em algo que o relativismo é o grande inimigo a ser vencido, a modernidade é o grande inimigo a ser vencido, e, portanto, o fundamentalista é um inseguro que fica no mesmo lugar, sem se abrir para o novo, e o mundo vai passando e já não fala mais a linguagem do mundo. Eu estou dizendo que o fundamentalista é um desses produtos dessa modernidade. Um desses. Não é o melhor, não é o pior, é um dos. E que a gente tem que aprender, eu acho, para ampliar o debate e o diálogo, a gente tem que aprender que o fundamentalismo religioso hoje tem lugar à mesa. A gente tem que colocar esse agente à mesa. A gente não pode simplesmente, em nome da intolerância que julgamos que eles têm, e alguém vai dizer com muita razão, mas eles não querem se assentar à mesa. Eles não se acham convidados e mais. Eles não encontram legitimidade nesta mesa posta para conversar. Muito pelo contrário, ele é bem-vindo, ele está sendo chamado o tempo todo, ele que não vem. Tá? Mas eu digo o seguinte, contudo, a gente tem que aprender e entender do que estamos falando. E aí esse fundamentalismo está muito presente na Igreja Católica, em alguns setores, totalmente intolerante com o que eles julgam ser o desvio da Igreja Católica para esse diálogo, para admitir, para comungar, para partilhar o pão. Não a Igreja Católica, enfim, esse grupo, fundamentalismo religioso católico, é um grupo que está aferrado a alguns princípios e numa identidade que, segundo eles, lhes confere segurança. E aí a gente pode ter um fundamentalismo, está falando de diversos, eu estou tentando pontuar aqui diversos fundamentalismos religiosos agora.